O século XX pode ser considerado um dos mais importantes da história da humanidade. Nesse século, além de ter ocorrido acontecimentos importantes, também ocorreram descobertas e avanços tecnológicos que mudaram a história. Bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos mais importantes do século XX. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Primeira Guerra Mundial. Um dos acontecimentos que com certeza mudaram para sempre a história da humanidade, e não só mudou, mas também influenciou outros acontecimentos, foi a Primeira Guerra Mundial. Bem, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito ocorrido entre 1914 e 1918. A Primeira Guerra deixou aproximadamente 20 milhões de mortos entre militares e civis. Um dos principais motivos para o acontecimento da Primeira Guerra pode ter sido o imperialismo, que é a política de expansão territorial, cultural e econômica de um país sobre outros, e a disputa por territórios na África e Ásia criou atritos entre os países europeus, que resultaram em guerra. Outros possíveis motivos foram a política de alianças entre países, a corrida armamentista, o revanchismo francês, que foi quando a França foi obrigada a ceder a Alsácia-Lorena, uma região rica em carvão e ferro, para o Império Alemão, e outro motivo era o forte nacionalismo na Europa. Porém, o que podemos dizer que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial foi o atentado de Sarajevo, em que o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia foram assassinados por um militante sérvio. A guerra se iniciou com o avanço das potências centrais, que eram compostas por a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano, nas frentes orientais e ocidentais. Logo, o avanço foi contido, dando início à chamada Guerra das Trincheiras, que durou até 1918, quando a Entente, que era composta por França, Reino Unido e Império Russo, avançou sobre as potências centrais e acabaram vencendo a guerra. Em 1919, a Rússia deixou o conflito após uma revolução socialista. No mesmo ano, os Estados Unidos entraram em guerra ao lado da Entente. O poderio industrial e bélico dos Estados Unidos desequilibrou o conflito a favor da Entente. Após ter navios bombardeados pela Alemanha, o Brasil entrou na guerra em 1917, enviando uma pequena esquadra para o Mediterrâneo e uma equipe médica para a França. O conflito da Primeira Guerra Mundial terminou em 11 de novembro de 1918, com a rendição incondicional da Alemanha. Em 1919 foi imposto aos derrotados o Tratado de Versalhes. Esse tratado impôs duras penalizações aos países que perderam, penalizações essas que seriam a razão para a próxima guerra. Segunda Guerra Mundial. Já que falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Como comentei agora há pouco, a Primeira Guerra Mundial deixou um ponto muito forte, que foi o Tratado de Versalhes. Esse tratado impôs penalizações duras, e foram essas penalizações que fizeram o ódio crescer na Alemanha. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na Primeira Guerra havia sido injusta. Havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes. Acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. O acordo limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que derrotaram. Para piorar, na década de 1920, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima que levou o país à falência.
Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que por sua vez reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa, como o nazismo alemão. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do partido, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento, algo contrário ao Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses não fizeram nada, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a uma nova guerra. À medida que a Alemanha se fortaleceu militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. Ou seja, ele queria conquistar mais território, o que era seu e o que não era seu. A Segunda Guerra Mundial durou entre os anos de 1939 até 1945. O conflito resultou na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas, embora existem estatísticas de que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O estopim para a guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães no dia 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, porém espalhou-se pela África, Ásia e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, até mesmo o Brasil. A Segunda Guerra pode ser organizada em 3 fases. A fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. E os grupos que se enfrentaram na guerra foram os chamados aliados, que eram Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e os chamados eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Isso se dá ao fato de que nela ocorreram acontecimentos muito impactantes, como o Holocausto e o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade na União Soviética chamada Stalingrado. A conquista dessa cidade era algo crucial para os alemães, pois com essa conquista eles garantiriam o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso. A luta em Stalingrado estendeu-se de julho de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães já haviam conquistado vários territórios da União Soviética e também o território da Ucrânia, Bielorrússia, entre outros. Porém, em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que fariam os aliados virarem a guerra. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas. A cidade foi arrasada. Os alemães quase a conquistaram, porém a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e, sem autorização para recuar, foram cercadas pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha de Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e na Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs, que ainda resistiam. Uma consequência direta da derrota nas Ardenas foi a perda do território da Polônia. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste e a Iugoslávia. A batalha final no cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, a capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação
tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos, e logo após as tropas do Exército Vermelho Soviético entrarem no parlamento alemão, Hitler e sua esposa cometeram suicídio. Os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Porém, se de um lado a guerra acabou lá na Europa, no outro cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente apenas no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima no dia 6 de agosto e Nagasaki em 9 de agosto. Guerra Fria. O próximo acontecimento levou o nome de guerra, porém não foi uma guerra com combate, mas sim uma guerra política e ideológica. Pense comigo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tínhamos como vencedores dessa guerra dois dos países mais fortes do mundo. De um lado, Estados Unidos, e do outro lado, União Soviética. E sabemos que quando temos dois poderosos do mesmo lado, uma hora ou outra, eles vão começar a disputar entre si. Disputar quem é o melhor. E foi isso que aconteceu na Guerra Fria. Porém, é muito importante também entendermos que esses dois seguiam ideologias diferentes. De um lado temos os Estados Unidos, um país capitalista, e do outro lado temos a União Soviética, um país socialista. Duas ideologias totalmente diferentes. A Guerra Fria teve início na década de 1940, pouco depois que a Segunda Guerra Mundial teve fim. Os historiadores consideram o discurso realizado pelo presidente norte-americano Harry Truman o ponto de partida para o início da Guerra Fria. Nesse discurso realizado em 1947, Truman pediu o aumento na liberação de verbas para que os Estados Unidos barrassem o avanço do socialismo pelo mundo. Foi a partir daí que nascia a doutrina Truman, uma ideologia que reunia o conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do socialismo pela Europa. O discurso propagado por essa ideologia acabou criando um clima alarmista que contribuiu para acirrar os ânimos entre as duas nações. Conforme a rivalidade aumentou, os soviéticos também aderiram a um discurso mais forte, consolidando a polarização no mundo, ou seja, dividindo o mundo entre Estados Unidos e seus apoiadores e entre União Soviética e seus apoiadores. A Guerra Fria durou entre os anos de 1947 até 1991. E dentro dessa guerra, algumas ações que ocorreram serviam como formas de mostrar poder entre essas duas nações, como a corrida armamentista, que levou as duas nações a investirem bastante no desenvolvimento de armas, e ocorreu também a corrida espacial, pois a rivalidade entre americanos e soviéticos fez com que as duas nações investissem no desenvolvimento tecnológico e na exploração espacial, como se eles não quisessem ficar só na disputa aqui no planeta Terra. Eu vou deixar esse assunto da corrida espacial mais pra frente no vídeo. Outra ação que marcou o conflito entre as duas nações foi a interferência estrangeira, uma vez que os soviéticos e americanos disputavam as suas influências em diversos países que eram considerados estratégicos. Lembra que eu comentei sobre a polarização e a divisão do mundo entre blocos americanos e soviéticos? Bem, a formação desses blocos ocasionou a formação de uma série de tratados econômicos e militares. E um grande exemplo de tratado econômico foi a União Europeia. E também podemos dizer que a influência desses países foi responsável por outros acontecimentos muito marcantes na história, como a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis e o Muro de Berlim.
A Guerra Fria chegou ao fim com a decadência da União Soviética e do bloco socialista. A crise soviética estava relacionada com o fato de a economia soviética ter entrado em declínio a partir da década de 1970. E segundo historiadores, a decadência está diretamente relacionada com a incapacidade do país em adaptar-se ao sistema de produção toyotista e a falta de inovação tecnológica em relação aos Estados Unidos. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o comando soviético e tinha como função solucionar a crise que o país enfrentava naquele momento. Gorbachev propôs reformas, porém as reformas propostas pelo governante soviético contribuíram para aumentar o desgaste do modelo soviético. Em 25 de dezembro de 1981, Gorbachev renunciou e a União Soviética foi dissolvida. No seu lugar, 15 nações conquistaram sua independência e o bloco socialista deixou de existir no leste europeu. Com isso, a Guerra Fria chegou ao fim. Corrida espacial. Lembra que eu comentei sobre a corrida espacial ter acontecido na época da Guerra Fria? Bem, a corrida espacial foi um dos momentos mais importantes da humanidade. Foi nesse momento que percebemos que a humanidade estava avançando em nível tecnológico e tinha rompido fronteiras. A corrida espacial foi uma competição tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou de 1937 a 1975. O objetivo era desenvolver a capacidade de voo espacial e conquistar a órbita terrestre. Ou seja, era uma corrida para ver qual nação iria chegar na Lua primeiro. Para isso, em ambos países foram criados programas espaciais, programas esses que eram secretos e controlados pelos militares de cada país. Para fazer um breve resumo, os principais acontecimentos da corrida espacial foram: no dia 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite em órbita. Foi a partir dessa conquista que se deu início à corrida espacial. Um mês depois, os soviéticos realizaram o lançamento do Sputnik 2, que foi responsável por levar o primeiro ser vivo para o espaço. Nessa ocasião, os soviéticos enviaram ao espaço a cadela Laika, que acabou morrendo 10 dias depois do lançamento por conta do superaquecimento da estrutura. Ao todo, a União Soviética lançou para o espaço 10 satélites designados Sputnik, e o último deles foi lançado em 25 de março de 1961. Em 2 de janeiro de 1959, a União Soviética lançou a sonda Lunik 1, que foi a primeira a orbitar o Sol. No dia 29 de julho de 1958, foi criada pelos norte-americanos a NASA, uma agência do governo federal dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Em 20 de julho de 1969, a NASA enviou a missão Apollo 11 à Lua, com os primeiros astronautas a pisarem na Lua. Esses astronautas eram Neil Armstrong e Buzz Aldrin. A missão foi transmitida ao vivo pela televisão, com uma audiência estimada de quase 1 bilhão de pessoas. Com essa conquista, os Estados Unidos se tornaram os ganhadores da corrida espacial. Porém, podemos dizer que na verdade quem saiu vencedor foi o ser humano, pois a corrida espacial gerou inovações tecnológicas e mudanças sociais profundas, impactando áreas como comunicação, educação e a conscientização científica. Chernobyl. Vamos agora sair do contexto da guerra, porém iremos continuar na União Soviética. E isso está provando que a União Soviética, mesmo sendo um país que não existe mais, foi um país que esteve em vários acontecimentos marcantes da história, principalmente no século XX. Vamos falar sobre o maior acidente radioativo do mundo,
Estou falando sobre Chernobyl. Nesse vídeo eu vou falar de uma forma bem resumida o que foi o acidente. Se você quiser saber todos os detalhes, clique nesse card que está aqui em cima, que eu tenho um vídeo aqui explicando tudo sobre Chernobyl. Bem, o acidente de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986. Ele ocorreu na usina VI Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território da Ucrânia. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens do protocolo de segurança. Além disso, foi apontado que os reatores usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera principalmente para o oeste e norte da cidade de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional sobre o acidente foram os suecos. Os soviéticos tentaram esconder tudo o que havia acontecido com medo dos impactos disso para a reputação do país. O acidente nuclear de Chernobyl matou milhares de pessoas e foi um acontecimento que contribuiu para o fim da União Soviética. Ditadura. Para encerrar o vídeo, como sou brasileiro, vou falar sobre um dos acontecimentos mais marcantes aqui do Brasil. E esse acontecimento não é apenas muito marcante, mas também foi uma divisão na história da política do país. Estou falando sobre a ditadura militar. A ditadura militar foi um regime político no qual os membros das Forças Armadas do Brasil centralizaram o poder do Estado em suas mãos, negando a maior parte dos cidadãos a participação e a decisão nas instituições estatais. A ditadura militar durou de 1964 a 1985. O grande argumento de ter ocorrido a ditadura militar foi evitar uma ditadura comunista no período da Guerra Fria. Para isso, as Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depois o presidente João Goulart, que foi eleito como vice-presidente em 1960, João Goulart havia assumido o poder após a renúncia de Quadros em 1961. Os militares chamavam a ditadura de ação revolucionária. No Brasil, ela pode ser caracterizada como um regime civil-militar. Isso porque, além dos militares, ela teve a participação de setores importantes do empresariado brasileiro, principalmente os ligados aos grandes bancos e federações industriais do país. A ditadura foi comandada por 5 generais: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo. Economicamente, durante a ditadura, o Brasil teve um intenso crescimento econômico, industrial e agrícola, principalmente por conta da grande soma de investimentos realizados pelo Estado e pelas empresas estrangeiras, o que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Nesse milagre também houve a execução de grandes obras de iniciativa pública, como a rodovia transamazônica. Porém, houve também grande repressão ao movimento dos trabalhadores, o que manteve os baixos salários, pois as possibilidades de reivindicações eram mínimas. Além disso, todo esse crescimento econômico não resultou em uma distribuição de renda.
Muito pelo contrário, durante a ditadura militar, a concentração de renda ficou principalmente na mão dos ricos. E para piorar, a ditadura do Brasil foi marcada pela extrema violência a todos aqueles que eram opositores do regime. Muitas prisões, torturas e assassinatos ocorreram pelas forças militares e policiais do país. Desde o primeiro momento da ditadura, os direitos políticos foram cassados, instaurando-se ainda uma rígida censura aos meios de comunicação e à expressão literária e artística de toda a população. A partir de 1974, foi iniciado um processo de abertura lenta e gradual que tinha como objetivo restaurar as liberdades políticas da democracia. Em 1979, foi decretada uma anistia aos presos políticos e aos exilados, permitindo a formação de novos partidos políticos. Em 1978, ocorreram intensas greves na região do ABC Paulista, o que contribuiu para o enfraquecimento do regime. O final do regime militar aconteceu principalmente em decorrência da realização de inúmeras manifestações em massa nas principais cidades brasileiras, pedindo eleições diretas para presidente da República. As manifestações foram realizadas por milhões de pessoas e ficaram conhecidas com o nome Diretas Já. Apesar das manifestações, os militares não realizaram uma eleição direta. Em 1984, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Porém, sua morte pouco antes da posse levou ao governo José Sarney, o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos da ditadura civil-militar. Agora eu quero saber de você. Você aí conhecia todos esses acontecimentos? Tem algum outro acontecimento que você sabe que marcou o século XX? Deixa aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer todos esses acontecimentos. Me siga aqui e nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada aqui nos meus vídeos. Eu tenho certeza que vai ter mais algum vídeo que você vai gostar de assistir. Bem, mas muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Nos encontramos no próximo vídeo e é nóis. Valeu, tamo junto e fui!